Olá, meus irmãos, boa tarde, graça e paz seja convosco. Hoje, o assunto da lição de quarta-feira é de uma importância tremenda. Eu gosto muito da maneira como Marcos desenvolve o ministério da oração de Cristo. Por quê? O texto que aqui é mencionado, no capítulo 1 e o verso 35 a 39, enfatiza especialmente um ponto onde Jesus se importava em iniciar o seu dia com tempo de oração, ou seja, ele passava a noite em oração. Levando em consideração que ele ia pregar em outros lugares, que ele precisava levar a mensagem para outros lugares, ele não poderia ter nenhum sucesso se antes daquilo a oração não fosse o cerco que o protegesse, não fosse o recurso maior que pudesse lhe dar condições de exercer com eficácia o seu ministério. Diz o texto no livro de Efésios, né? Muito pode em sua eficácia a súplica do justo. E quem era nessa terra mais justo do que Cristo? Ninguém. E ele, por sua eficácia, por sua justiça, por sua personalidade, ele então exercia a oração e passava noites em oração. E quando você vê, ele orava antes de executar algo. Sempre ele fazia isso. Por quê? Isso demonstra que a sua arma de guerra era a oração. Nesse texto de Marcos, capítulo 1 e o verso 35, aqui diz assim, ó. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disse-lhe: Todos estão à sua procura. Jesus respondeu: Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Então, assim, existia dois pontos cruciais. Para que o ministério de Cristo tivesse eficácia realmente, ele tinha que passar tempo em oração para que a obra evangelística de sua mensagem tivesse o poder dos céus, e ele era uma pessoa que vivia através da pessoa do Espírito Santo, e os seus milagres pudessem ser de fato realizados. O texto fala aqui que ele expulsava vários demônios e também pregava nas sinagogas. Como eu falei para vocês, a sinagoga, o que é que significava naquela época? Um lugar onde se lia a lei, um lugar onde as pessoas se reuniam para falar sobre a palavra de Deus, especificamente para a adoração em meio à sua palavra. O outro texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12, o que é que ele nos chama a atenção? É que ele, no capítulo 6, Jesus ia fazer a comissão dos 12, ou seja, ia chamar os 12 para tornarem-se apóstolos. E antes de fazer isso, ele recorreu a Deus em oração. Em outras palavras, ele buscou refúgio dos céus para que Deus pudesse intervir na escolha dos discípulos. Então, podemos ter com certeza a clareza de que os discípulos foram escolhidos por Cristo, que, embora sendo Deus, mostrou-se dependente do Pai por sua humanidade e logo, pela atuação do Espírito Santo, os comissionou a chamar aqueles que fizeram parte do seu corpo evangelístico. Claro, com exceção de Judas, que infelizmente preferiu ou escolheu se desviar. Então, o que é que eu entendo disso aqui? É necessário que, para haver de fato sucesso na vida do cristão, a oração é crucial. E eu queria citar para vocês um capítulo do livro chamado Caminho a Cristo. E o título é O Privilégio de Falar com Deus. Olha só o que é que Ellen White fala sobre esse capítulo. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Nossa grande necessidade é por si mesma um argumento e intercede em nosso favor de modo muito eloquente. Temos, porém, de buscar ao Senhor a fim de que faça essas coisas por nós. Ele diz: peçam e receberão. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus. Têm prazer em estar em sua presença. Consideram a comunhão com Deus sua maior alegria. Olha que coisa interessante, isso que eu vou ler para vocês aqui agora. Os filhos da terra, porém, que tanto precisam do auxílio de Deus, que só Ele pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do seu Espírito Santo, sem a companhia de sua presença. E agora um ponto crucial, que eu quero que você reflita com essa frase que ela diz aqui, ó. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os levam ao pecado, e tudo isso acontece por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes ofereceu. Por que de
deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quanto a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos no céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração e vigilância constante, estamos em perigo de nos tornar descuidados e nos desviar do caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Caminho a Cristo, página 94 e 95. O capítulo é o privilégio de falar com Deus. Que Deus, portanto, irmãos, nos ajude e nos motive a gastar tempo em oração. Quanto mais oração, mais íntimo de Deus você vai se encontrar e o seu relacionamento será fortalecido. Lembre-se, quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E assim mantemos aquilo que chamamos de relacionamento, que nessa comunicação da palavra de Deus conosco e de nós para com Ele em sua palavra, em nossa oração, envolve comunhão. E a comunhão é algo que todos nós devemos ter com prioridade. Deus abençoe você e que esse segredo do ministério de Cristo seja também o nosso segredo e a nossa ação de manter com eficácia a nossa vida diante de Deus. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e façamos bom uso do ministério da oração. Oremos nesse momento ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela certeza da Tua atuação em nossa vida, de maneira que a oração é um recurso do céu que nos é concedido para vencermos as sutis ciladas do inimigo. Ajuda-nos, ó Pai, a podermos ser sempre baluartes e colunas da verdade, fundamentados em Tua palavra. E desta forma, possamos vencer e vencer com Jesus Cristo. Obrigado porque Ele é o nosso exemplo. E para isso, nos ajuda também a darmos exemplo àqueles que nos cercam. Perdoa nossos pecados. Ajuda-nos, Pai, a orar com mais permanência, com mais constância. E assim, possamos fazer maravilhoso uso desse recurso que o Senhor nos concedeu. Perdoa nossos pecados e nos dá a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.